celestial, Deus bendito, mais uma vez agradecemos, ó Deus, por nós ainda ter essas ricas bênçãos do privilégio de poder ter essas portas abertas, Pai. Para nós podermos entrar aqui e aprender do Senhor, para nós podermos entrar aqui, ó Deus, e absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, o teu profeta diz, isso não vai demorar mais. Aleluia. Que muito em breve essas portas serão fechadas, Deus. Oh, se nós dessemos mais valor, meu Deus, cada reunião dessa, o grande valor que é cada reunião dessa, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Pai, de reconhecer o que eu tenho, meu Deus. Oh Deus, nós ouvimos hoje, esta manhã, aquele mancebo pensou que o maior de valor que ele tinha era o dinheiro, e ele rejeitou o que é mais de valioso, que foi a vida eterna, Pai. Senhor, o que é mais de valioso que nós temos, Pai, é esse companheirismo em torno da Tua palavra, meu Deus. Isso sim, vale a pena nós lutar cada polegada, para aproveitar cada minuto com isso, para aproveitar cada irmão desse, Pai. Um dia desse talvez iremos para as matas, Senhor, para os cemitérios, ó Deus, porque não teremos lugar para ouvir mais desse evangelho, e que teremos que fazer isso escondido em algum lugar, como os irmãos primitivos fez, ó Pai. Mas Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a entender o que é poder entrar por entre essas portas. Nos ajuda a entender o que valor que é o ensinamento desse que nós tivemos esta manhã, Senhor. Isso sim, vale a pena nós matar qualquer leão para poder estar, Pai. Oh Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso rosto, com a nossa alma inclinada a Ti. Nós queremos que o Senhor tire todo o ego nosso, meu Deus. O que nós queremos é ser como o Senhor era Deus, mas o Senhor foi lá embaixo, foi a zero. Isso é o que tem que acontecer comigo, Senhor. E lá embaixo a zero, essa é a maneira de nós conquistar, ó Pai amado. É descendo na humildade, na simplicidade, amando a cada um, valorizando a cada um, Pai. Valorizando cada reunião dessa, Pai. Senhor, muito obrigado. Nos ajude que essa consciência possa crescer mais no nosso meio. E dá o valor que isso merece ser dado. Humildemente te pedimos, Pai, com perdão de nossos pecados, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Magno. Bom. Uma escola abençoada. Escola, né, irmão? Entre muitos destaques foi falado sobre a Virgem Prudente e a Virgem Nessa. A Virgem Prudente, ela guardava o azeite, acumulava, porque um dia iria precisar. O noivo iria vir, poderia vir de noite, e ela tinha que ter o azeite para iluminar. E a Virgem Nessa, embora virgem, né? Embora virgem. Mas descuidada, não guardou o azeite. Aérea. Foi levando assim a vida, né? Não, tem muito tempo ainda, Talvez... né? O noivo pode demorar, vai dar tempo. Talvez falando assim, irmão, não precisa de culto do jovem, não, né? Vai ter tempo, eu vou no próximo. Eu vou no próximo, né? Talvez não precise de culto de evangelismo, não, mas cada azeitidinho você vai sentir falta. Mas de repente escuta um som, e era o som do noivo vindo. E as virgens prudentes acenderam as suas lamparinas para receber o noivo. E as Nessas falou, cadê? Nós não temos azeite. Não temos. E aí elas foram pedir para a Virgem Prudente, e as Virgens Prudentes falou, nós não podemos dar, porque senão vai faltar a nós e a ti. E não dá mais tempo. Então tem coisas que se deixar para a última hora, não vai dar tempo de preparar, né, irmão Magno? É verdade, irmão Ronan, nós temos tanta riqueza aqui, né, irmão Ronan? Tanta riqueza. Que escola dominical é essa de manhã? A gente fica com o coração alegre, irmão Ronan, sabe por quê? Porque Deus deu isso para nós. E nós estamos valorizando isso. Amém. Né? Estamos valorizando isso. E foi falado também hoje de manhã, irmão Ronan, o que te salva é a sua decisão para com Deus, né? É a nossa decisão para com Deus.
Cada um tem uma escolha de poder estar aqui, poder fazer qualquer outra coisa. Mas cada um vai ter um preço pela sua escolha. Verdade. Não é, Mona? E dentro de escolha também teve o destaque, foi sobre Moisés, né? Moisés Teve a oportunidade de ser um faraó ali no Egito. O Egito era a maior nação do mundo na época. Era como se fosse o presidente dos Estados Unidos hoje, né? Mas acontece que o Egito acabou, hoje não é nada, mas Moisés permanece até hoje, por ter feito a escolha certa. E você também será, né? O nosso destino vai ser determinado pela nossa escolha. Moisés não virou a múmia. Não virou múmia. Ele foi lá no Monte da Transfiguração, ele estava lá, né? Junto com Elias, Muitos anos depois, Muitos anos depois, né? Então, né, irmão Tiago? Adorar com a gratidão, né, irmão Tiago? Tiago, nós estamos tão felizes de poder estar nisso, né, irmão Tiago? Privilégio de cada reunião dessa, né, Tiago? Nós estar nisso, né? Vamos cantar, então? Vamos. Com alegria. Como é bom poder sentir Tua presença e ouvir a Tua voz falar comigo. Você canta tendo uma conversa com Ele, de gratidão, dizendo estas palavras. É você falando com Ele. Vamos cantar? Irmão Tiago, eu falei Tiago, é irmão Tiago, me perdoe, viu? Amém. Me perdoe, irmão Tiago. Amém. Como é bom poder sentir Tua presença e ouvir a Tua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: oh, não temas, filho, pois estou contigo. Sua alma, pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais perto do céu. Aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia. Aleluia. Tua glória enche esse lugar. Como é bom poder sentir Tua presença cante a Ele, adore E ouvir a tua voz falar comigo, é a voz que sai da sua alma, do seu coração. me dizendo com ternura e com carinho: Oh, não temas, filho, oh, não temas, filho, pois eu sou contigo. mas com fé. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro força
aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em cima. Que maravilhoso será esse! Nunca mais tristeza, solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Nunca mais. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir. Quando pra Sião enfim partir, sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: palavra doce, vinde ainda, Jesus de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, pra você esta cidade, meu irmão, minha irmã, e os muros de pisar. O trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e nele o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os seus olhos contemplar. De felicidade vou chorar. Então solte a sua voz a ele, cante. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração
me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desiste da luta, firme do Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Adore com a sua alma, levante as suas mãos, cante com alegria. Te louvamos por este milagre que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de sua glória, nossa vida em ti é conquista de vitória e vitória. A minha vida Sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desiste da luta, firme do Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Alte a sua voz em Noé e adoração. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te louvamos por tantas vitórias. Te louvamos por este milagre que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de sua glória, nossa vida em ti é conquista de vitória e vitória. Amém, amém. Obrigado, irmão Tiago. Deus te abençoe. Ó, irmãos, que coisa maravilhosa. É bom demais, né, meu Deus? Ô, irmão Deus, Deus colocou nós nisso, meu Deus. Nós temos que pular e saltar mesmo, né? É ser grato a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ler Provérbios 16, 25. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 25. Vamos ler todos juntos? Vamos, Morona, ler todos juntos? Diz assim: há um caminho que parece Há caminho que parece... Vamos todos juntos? Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Mais uma vez, mais uma vez. Há caminhos que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos? Hoje vamos falar um pouquinho, irmão Ronan. Tem uns caminhos que tiram nosso lugar, né? E quando você sai de um caminho, automaticamente você entra em outro, né? verdade. Né? Quando você sai de um caminho, se você sai do caminho da vida, você vai entrar no caminho da morte, né? Da morte. Da morte. Jesus disse que não há como servir a dois senhores. Não tem como, né? não tem como. Então nós vamos começar com o nosso slide ali. Vamos ter alguns comentários. Esse trabalho, a irmã Geis trouxe para nós ali no culto de 8 horas da manhã. E a gente, é um trabalho muito rico, Mona. E não pode ficar só ali, não. É para todos nós, para a igreja. E nós vamos explorar lá, já pedindo já o reforço aí da irmã Geis, da irmã Raquel Fogaça, da irmã Raquel Tavares, não sei se ela está por aí, e de alguns poder nos ajudar aí, dentro desse trabalho. Vamos lá, o primeiro slide, então. Morna, lê para nós.
ao dizer sim. Quando disser sim para os outros, certifique-se de que isso não implique em um não para Deus. Olha. Timóteo 4:12. Então, Morna, é isso aí, né? Ao você dizer sim para alguém, você vai estar dizendo não para outra pessoa, né? Então nós devemos frisar muito bem isso aí. Nós queremos que vocês agarra, Morna, muito isso aí. Vamos lá, continuando. Como saber se algo que eu quero é certo ou errado? O que eu estou prestes a fazer é útil ou proveitoso? Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Convém que seja feito? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios 6, verso 12. Irmã Geislane, vamos aqui um comentário com a irmã Geislane, que aqui tem alguns comentários dentro desse assunto. Já que o trabalho foi a irmã que criou para nós nos ajudar ali, 8 horas da manhã. Começa para nós aí. Já pensa, irmã Geis, o que estou prestes a fazer é útil ou proveitoso fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Convém que seja feito? Traga algum comentário dentro dessa pergunta. Lá nesse tópico a gente colocou várias perguntas para a gente fazer a nós mesmos, ou até uma pessoa que você vê que está errando. Faça essa pergunta a você mesmo toda vez que você tiver uma dúvida. Será que eu estou fazendo é certo ou é errado? Tá, que a gente tem a Bíblia, né? A gente tem o pastor, tem os ensinamentos, mas cabe às vezes essas perguntas para a gente mesmo. Será que isso vai me somar alguma coisa de bem ou de ruim? Será que isso não vai me distanciar de Deus? Né? Os lugares que eu estou frequentando, as coisas que eu estou vendo, as músicas que eu estou ouvindo. Será que isso está somando para mim? Está sendo útil? Está sendo proveitoso para mim? Tanto mentalmente, como fisicamente, como espiritualmente. Lembrando que sempre quando você diz sim para algo, você está dizendo não para outra coisa, né? É verdade. Às vezes a gente diz o sim para Deus, você está dizendo não para o mundo. Mas a partir do momento que você diz um sim para o mundo, aceita fazer as coisas mundanas, você está virando as costas para Deus e dando não a Deus. Então nós vemos que comentários. Vai me acrescentar ou estou fazendo para satisfazer o desejo da minha carne? Exemplos. Tenho uma amizade. Vamos lá. Tenho uma amizade, uma pessoa me incentiva a fazer coisas que não são para cristão. Se essa companhia me convida para ir ao cinema, será que estou certo indo a um lugar carregado de espírito? Lembre-se, viu? Lembre-se, quando você vai para um cinema, isso é convite. Vamos falar um pouco sobre amizades. Você que vai decidir fazer isso. E aqui fala aqui, ó, se essa companhia me convida para ir ao cinema, será que estou indo a um lugar carregado de espírito, tanto das pessoas que frequentam, como das coisas que acontecem lá dentro, e dos filmes que são passados? Cadê o irmão Moisés? O Moisés está por aí? Ele me falou de algo que aconteceu agora recentemente, dentro de um cinema. Dentro de um cinema, estava tendo um tiroteio no filme que estava assistindo. Daí a pouco um rapaz foi lá e começou a meter bala dentro do cinema, e as pessoas que o tiro que estava acontecendo era do filme, mas era uma pessoa matando outra lá. Cinema está carregado de espírito, né, irmão Ronan? É verdade. Cinema. E uma colocação, irmão Magno, sempre você se perguntar, se quando Jesus voltar, se ele voltar agora e me encontrar fazendo isso, vai ser bom? Né? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Se você fizer essa pergunta, a nossa consciência responde. Irmão, não, eu quero tomar uma coisa que as pessoas pensam que isso acontece só lá fora. Pastor Adalto, recentemente lá em Taguatinga, ele pregou sobre uma aliança que Josafá fez com Acabe. Agora, Acabe teve determinados momentos, irmão Ronan, que Acabe foi um crente bom, Deus ajudou ele em muitas batalhas, venceu, mas teve uma hora que Acabe começou a sair do seu lugar, não é? Era um crente morno, né? Crente morno. Casou com uma fora do povo hebreu, com Jezabel. Aí, irmão Ronan, será que você está vendo aquele rapaz que está ali na mensagem, mas ele começa a fazer uma coisa maligna, o qual o profeta diz? Olha só, o profeta diz na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 6, que Acabe fez uma coisa maligna. Só que Acabe está aqui no nosso meio.
Acabe não está fora, não. Acabe era um hebreu, está aqui no nosso meio. Será que, Mona, a partir do momento que eu passo a andar com esse Acabe, a partir do momento, Mona, que eu passo a fazer uma aliança com esse Acabe, você acha que isso não tem um prejuízo? Pode chegar em mim, né, as consequências. Pode chegar em mim. Se eu estou andando aí, seria, né, uma pessoa que leva as coisas relaxadamente, um desviado. Está congregando ali, mas está, né, não está vivendo a palavra. E eu me associo com esta pessoa, logicamente que as consequências vêm, né? Quanta gente que já, às vezes, levou um tiro, foi preso porque estava andando com um malandro, né? E aí a polícia pegou, você está junto ali e pega todo mundo. Aqui, irmão, nós temos exemplo de uma irmã nossa aqui, que os 2 filhos morreram metralhados, cheios de bala no carro. Um filho é porque começou a andar com más amizades. Só que o que aconteceu? O outro não tinha muito a ver, só que ele estava junto. E aí mataram os dois juntos, lá, metralhado. Será que se ele tivesse no carro com um cristão, talvez ouvindo William Branham, ou talvez, será que isso aconteceria? Então, meu irmão, e aí tomamos Acabe como nosso exemplo. Você sabe o que aconteceu ali com Acabe e Josafá? Josafá, sendo um mais espiritual, mesmo ele começando a dar uns passozinhos, que estão falando de caminho, mesmo ele começando a dar uns passozinhos, que parece, não, Acabe, Deus já venceu muita batalha com Acabe. Só que ele foi lá, sabe o que ele falou, Josafá? Vamos lá, será que não tem ninguém para você consultar aí, não? Vamos lá, no pastor Micaías, né? Micaías, vamos lá no pastor Micaías, vamos lá no pastor Micaías. Aí Acabe vai lá, não, pastor Micaías só fala mal de mim. Vamos lá no pastor Adalto, você já, esse projeto que você está fazendo aí, vamos lá no pastor, vamos tomar para hoje, eu quero trazer a coisa para hoje. Era uma aliança, e eles eram hebreus, viu? Todos 2 eram hebreus. Nós não estamos falando, vamos esquecer um pouco o mundo, vamos pensar em nós aqui dentro, de amizades que conduz. Eu vi um depoimento do irmão, não sei, posso citar o nome, do irmão Alessandro, é do nosso temperamento, do irmão Alessandro, pai da irmã Alice. Ele deu um depoimento no trabalho de uns jovens. Ele disse: o que afastou o filho dele da comunhão foi crentes. Crentes estilo Acabe, né? É verdade. Embora ver a participação aqui do irmão Wesley, como que você, nós estamos falando aqui de amizade, ser influenciado, né? Como que você seleciona as suas amizades, né? Como que você faz isso, ensinando a todos os jovens aqui? Nós temos ouvido aqui, né, que nós temos que ter amigos que sejam mais crentes do que a gente, né? Nos espelhar neles. E porque lá no mundo, né, eles têm os amigos deles, né? E eles estão sempre envolvidos ali, um com o outro, para destruir um ao outro, porque lá eles não são amigos, né? Porque os verdadeiros amigos mesmo é aqueles que querem o bem um do outro, né? E nós vemos isso aqui, né? Porque se nós ter os nossos amigos aqui, verdadeiro, porque na igreja tem 3 classes de crente, né? Exato. 3 classes. Até na igreja nós temos que selecionar qual é os amigos verdadeiros, né? E é que cada jovem precisa selecionar esses amigos verdadeiros para ser feliz, né? Bem sucedido lá na frente, o testemunho, a vida, a presença deles, como que é a conduta deles nos cultos, e é isto. Irmão Magno, aquele jovem que vem para a igreja e não traz a Bíblia, por exemplo. Irmão João Júlio, o jovem, a moça, o rapaz, vem para a igreja e não traz a Bíblia. Ele é digno de você seguir o exemplo dele? Pois é, nesse caso, o irmão Magno até usa lá em cima, né? Aquele que não trazer uma Bíblia paga uma pena, né? Lá nós temos uma cultura do nosso trabalho, tanto de 8 horas quanto de 1h30. Quem não leva a Bíblia tem que pagar uma prenda na hora, ou tem que pregar 2 minutos em inglês, ou tem que cantar em inglês. Isso aí é uma cultura do cristão. Essa é a cultura do cristão. Como é que, irmão JJ, como é que a pessoa sai para a guerra sem levar a espada, não é verdade? Agora, se não traz a Bíblia para a igreja, vai levar para onde? Né? Uma vez, eu tenho uma filha da minha prima, e aí, assim, desde criancinha peguei no colo e tudo. E aí ela acompanhava, né, eu vindo para a igreja, e ela via aquilo. Certa vez ela me viu sem a Bíblia,
cheguei na casa dela sem a Bíblia, e aí ela me perguntou: tio, cadê a sua Bíblia? Né? Uma criança falou isso comigo, porque ela me via sempre com a Bíblia, né? Então, assim, é como você está dizendo, não tem como você ir para o campo de batalha sem a espada. A Bíblia, ela é isso. E ela representa, isso é muito forte. Nós tínhamos um caso aqui, a gente ajudava era uma moça, e a gente falava assim: por que você, cadê a Bíblia? Não, né? Não. Então, assim, e não é bom. E você percebe que a pessoa não consegue ir bem, né? Você consegue ver que ela não consegue enturmar, você vai ver que ela não consegue participar, e assim, ela não tem um bom resultado no final. É uma pequena coisa, né? Mas é muito importante, né? Além da presença, mas você ser presente com aquilo que recomenda, né? Com a recomendação. Então, assim, você tem que ir para a igreja e levar a sua Bíblia, como você tem que ir para a escola e levar seu caderno para fazer as suas anotações. Então, isso é bem óbvio. E isso tem sentido. E é um hábito, um modo de ser, né? É uma cultura do crente realmente, e que tem sentido e faz a diferença. Faz a diferença. Na última frase ele consertou. Que a igreja não quer dizer campo de batalha. Campo de batalha é lá fora. A igreja é uma escola. Como que você vai para a escola sem levar lápis, borracha, caderno, livros? Você não vai aprender naquela escola. Você não está levando lápis, caderno, livro, aquele livro que você sabe que naquela matéria, naquele dia, o professor vai discutir sobre aquela matéria. Você simplesmente não vai aprender nada naquela escola. Então, é um aluno relaxado, vai repetir de ano, vai ser fadado a repetir de ano, porque não leva os materiais que precisam para se deslanchar bem na sala de aula, lápis, caderno, livro próprio, né? Então, não é vir para a batalha com espada. Igreja não é batalha, igreja é uma sala de aula. Batalha lá no mundo, né? Você já vai com a espada dentro da alma, porque você embainhou ela no seu coração aqui dentro da igreja, aprendendo que você traz lápis, borracha, caderno, livro, um livrão chamado Bíblia. Pastor Dalton, está aprendendo a matéria de como vencer o inimigo lá fora. Lá fora. Como vencer o inimigo lá fora. Que nós aprendemos a matéria para vencer o inimigo, o campo de batalha lá fora. Se nós não trouxermos o lápis, caderno, borracha, livro como a sala de aula, no caso o livro nosso é a Bíblia, e como é que nós vamos nos entrincheirar, aprender como investir os ataques do inimigo lá fora? Porque, pastor Adalto, se a pessoa se ela quer ser um bom médico, ele vai procurar estudar livros de medicina, né? Exato. Né? Agora, já pensou, a pessoa quer ser médico, mas não tem nada de medicina, não tem aquele livro de medicina. Agora nós temos um livro que nos ajuda a combater, só de inimigos que nós temos aí, são mais de 200 milhões de demônios, né, pastor? E aí já pensou que nós vemos nessa escola de Jesus Cristo, que só tem um livro que nos ensina para vencer. Aí você diz: não, mas eu ouço lá, eu lembro. Não lembra não, você esquece. Esquece. Versículo tal, capital, versículo tal. Aqui uns 5 minutos, 10 minutos você lembra. Mas quando você chega lá fora, você já esquece. E a hora de você encarar o inimigo, que você tem que encarar como Jesus disse em São Mateus 4... Você lembra lá que São Mateus 4, Jesus citou para o diabo, foi a Bíblia. Ele usou essa arma. Jesus citou a Bíblia. Por isso que ele venceu o diabo. E você não tem nada da Bíblia na mente para lembrar na hora. Por quê? Porque você não teve cuidado de trazer a Bíblia na igreja para acompanhar. O pregador cita o capítulo, o versículo, você não acompanha, não anota pelo menos na agenda. Quando vai ler a Bíblia, você não trouxe Bíblia para ler. Aí na hora de você vencer o diabo pela Bíblia, porque a única arma que vence o diabo é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, você está desarmado, você não tem nada de argumento para argumentar para vencê-lo. Então a Bíblia é uma ferramenta muito indispensável para você trazer na igreja, é indispensável. E acompanhar, não só trazer, mas acompanhar. O pregador fala: vamos ler capítulo
versículo tal, você já escolhe a sua Bíblia, leia, grifa e guarda, porque você vai precisar daquilo. E é importante, pastor, a pessoa tem que estar familiar, porque é ele que responde. Por exemplo, o pessoal do ismo, em algum momento o pastor resolveu pegar um outro caminho, aí você conversa com as pessoas, mas como que você está crendo nisso aí? Não, o pastor falou que é assim. Então, não, aí, você não está lendo na Bíblia, você na mensagem, não mas por quê? pode. Porque o povo não lê, não tem conhecimento. Você não pode ser uma Maria vai com as outras, você tem que ter certeza do que você está fazendo. E o único livro que nos dá certeza é a Bíblia. Qualquer coisa que vier contrário à Bíblia, ou seja, você estando atualizado com ela, você vê que tem uma vaquinha comendo capim em cima da árvore. Você não vai naquilo, você se protege daquilo. Você tem autoproteção. Mas você que não acompanha a Bíblia, não lê a Bíblia, sai com coisa aí, como esses dias eu repreendi evangelista. O irmão Brana disse isso, a Bíblia disse isto, mas diz aonde? Só se for no livro de, como diz o irmão Brandão, Acrescentares. O livro de inventários. Inventários, O acrescentares. livro de inventários, o livro de acrescentares. Porque nos livros reais mesmo não existe não. Não existe isso não. O irmão Brana falou, a Bíblia falou, quando você vai ver não tem nada daquilo. E quando tem, não é naquela ordem, em outra ordem. Não é no falou centro. em outra ordem, em outro assunto. É por isso, pastor Dalton, que há tantos caminhos, né? Por isso que hoje tem mais de 50 mil religião na Terra, por causa disso, das pessoas não estarem atualizadas com o livro. E o lugar de atualizar é aqui na igreja, junto com o pregador. Isso. Esse é o melhor lugar para se atualizar com o livro. Lembrando, irmão Ronan, sempre lembrando que estamos falando de amizades, da mocidade. Então, se você passa a andar, irmão Ronan, se a gente passa a andar, irmão Ronan, com este jovem, que não tem um pingo de apreço por este livro, certamente daqui a pouco estamos fazendo igual ele, né? Não, é o Amós 3:3. Dois não andam juntos se não tiver de pleno acordo. Exatamente. Você vê que Acabe, como o senhor citou aí, Josafá andou junto, porque eles se associaram. Você vê lá em Crônicas 18. Eles se até aparentaram. Acabe não precisava daquilo, mas até Josafá não precisava daquilo, mas até se aparentou com Acabe para se associar na batalha, ser amigo. E aí foi a maior derrota dele, que ele quase morreu na guerra. Né? Mais na frente do capítulo 19, você vê que o profeta Jeú chamou a atenção dele severamente. E no capítulo 20 ele morreu, porque mesmo o profeta Jeú chamando a atenção dele, já foi com o filho de Acabe. Quando começou a reinar, ele voltou a se ter companheirismo com o filho de Acabe. E a Bíblia diz que ele morreu por causa disso. Então, amizade, gente, é a melhor coisa que existe e é a pior coisa que existe. Se nós não soubermos selecionar nossas amizades, é a pior coisa que existe. Foi para Acabe, foi para Josafá e é para muitos jovens hoje. Pastor Dalton, nós falamos... Jovens dentro da igreja influenciando outros jovens a traficar, a usar droga. E homens dentro da igreja influenciando mulheres a sair, ligando para mulheres, homens lá fora que diz ser do tabernáculo, ligando de noite, de dia, para irmãs, e irmãs na maior inocência, atendendo o telefone, e até falando, tadinho dele, está sofrendo lá e ninguém está atendendo ele. Ora, ninguém. Aqui tem uma igreja viva, gente, que não tem igreja morta, não. As pessoas que estão na nossa cidade e que nos entram em contato conosco, nós oferecemos todo tipo de atendimento, até levar e buscar de carro, nós oferecemos. Mas eles têm um espírito diabólico para difamar e para arrumar coisa para você ter dó dele, para ele te pegar ali na frente. Vai ter dó da serpente, você vê. Serpente te pega e te mata. Então tem coisa que você tem que ficar longe daquilo. Desliga o telefone na cara dele e diga, olha, minha igreja tem pastor, você quer falar? Fala com o meu pastor. E minha igreja tem diácono, fala com o diácono. E assim você está despistando de um mal terrível. Mal terrível. Tem um rapazinho por aí, um rapaz,
que ouve nosso programa, assiste nossos cultos, nossa página, mas agora estampou a ligar para irmãs e mandar mensagem no WhatsApp. Mandar mensagem no WhatsApp e até querendo conquistar mulher casada. E irmãs, pior ainda, se passando por outra pessoa, né? se passando como vítima, um tadinho, quer ser crente. Já veio aqui umas 3 ou 4 vezes, nós já oferecemos tudo. Mora aqui no Bandeirantes. Eu não vou dar nome porque fica muito baixo. Mas tenha cuidado com essas pessoas. Nós já oferecemos tudo, toda a cobertura, até carro para ir, levar, para buscar. Mas não quer. Ele quer ministério e quer abusar do nosso povo. Mas aqui tem um grupo de diáconos que para na brecha, e se vocês ficarem atrás desses diáconos, vocês estarão bem protegidos, viu? Então qualquer telefonemazinho que chegar para você, ou WhatsApp, diga, minha igreja tem diácono, ligue para um diácono, e você se vira para achar o telefone dele, não vou te dar telefone de diácono não, se vira, você achou o meu? Quem te deu o meu? Né? Corte logo, que essa pessoa, se a Eva tivesse cortado a serpente na primeira conversa, a serpente não teria feito o que fez. O problema é que a Eva foi muito educadinha. Nós temos que ser mais mal educados com o diabo, porque ele não tem dó de nós não. Se ele pegar, ele nos estraçalha tudo. Pastor Adalto, sempre lembrando de amizades. Nós já pensou, se Josafá primeiro analisasse um pouquinho, Acabe, ele se misturou com a mulher que não era de Deus. Que foi uma coisa, Jezabel, que o profeta fala que foi uma coisa maligna. Um cristão, irmão Ronan, um jovem, bem espiritual. Você acha, irmão Ronan, que ele fazia associação, aliança com o crente dessa forma? Não. Que vai lá plantar uma mulher que odeia o povo de Deus. Jezabel odiava, matava os profetas. E aí eu vou ter amizade com esse crente, que Acabe era um crente. Ele era um crente, mas era um crente morno. Ele era um hebreu. Então, defeito de Acabe estava na vista. Estava na vista. Inclusive o Josafá tentou até abrir os olhos dele um pouquinho. Mas olha só a resposta dele. Depois você pega na Bíblia lá. Está na Bíblia. Olha só a resposta dele. Vamos lá. Vamos lá em Micaías. E aí, olha o que Josafá disse. Não, Micaías é um pouco chato. Acabe. Acabe disse. Olha, Micaías é um pouco chato. Toda vez, tudo que eu falo para ele reprova. Mas um homem espiritual sempre reprova o carnal. O homem espiritual sempre reprova o carnal. E aí mesmo assim ainda teve aquela aliança, como a Bíblia diz, né? E pela graça de Deus não morreu, né? Acabe morreu, né? Vamos lá ver o próximo slide. O que eu estou prestes a fazer pode me dominar? É uma pergunta, né? Tornou-se minha vida disser sim para? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que coisa. Falou, 1 Coríntios 6. Agora, irmã Noemi, ajuda nós aqui, irmã Noemi. Irmã Noemi, há muitas coisinhas que começa entrando como quem não quer nada, mas daí a pouco aquilo dominou tudo que está ao nosso redor. Fala um pouquinho dos perigos que tem hoje dentro da amizade, dentro do meio de comunicação, que é uma das armas que está matando muitos adolescentes. Fala um pouquinho sobre isso. Olha só a pergunta aqui. O que estou prestes a fazer pode me dominar? Tornou-se a minha vida? Às vezes o jovem pensa assim, não, eu sou um cristão, eu vou na igreja, eu assisto os cultos, mas só isso aqui não vai me afetar. Então o inimigo começa a ver que ele tem uma queda, vamos dizer, pelo WhatsApp. E aí ele começa a ter uma amizade ali no mundo e não, mas não tem mal. Mas só que o inimigo está ali por trás. E aquilo ali, se ele não despertar, ele vai, né, dominando e às vezes quando acorda já é tarde demais. E a gente vê, igual o pastor Adalto hoje falando que ele advertiu uma moça, né, e falando para ela que era que nós estamos vivendo. Aí ela falou, a era de Laodiceia. Aí ele falou assim, minha filha, você acha que dá um passeiozinho ali
e fazer alguma coisinha, ainda dá tempo de você acha que dá tempo? Então a gente tem que pensar, igual a irmã Geis falou, que o que eu estou fazendo não vai me afetar. Então eu acho que todo jovem, toda pessoa, porque às vezes isso não afeta só os jovens, afeta, né, as pessoas adultas, porque o inimigo ele é astuto. A gente tem que pensar, meu Deus, nós estamos na última era, não é hora de nós estarmos brincando e procurando lazeres e coisas que o mundo oferece. E no domingo passado, o pastor Paulo falou que o maior perigo é dar importância para as coisas do momento, né, uma coisa que é passageira, e deixar o nosso alvo ser ofuscado, que é a vida eterna, que é, né, subir no rápido. E às vezes os jovens acham, isso aqui não vai afetar meu rápido, mas a gente tem que analisar se realmente o que eu estou fazendo não está interferindo no meu rápido, na minha vida eterna. Então, chegou a hora, meus irmãos, chegou a hora do rapto. O rapto já iniciou. Eu falei hoje de manhã lá, vocês ouviram aqui. 2 estarão numa cama, um será tirado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tirado, outro será deixado. Isso não vai ser assim, vapt-vupt, não. Isso há um processo. Há um processo. É aí que o diabo está nos enganando. Que ele engana, pensa que isso vai ser assim, vapt-vupt, um ficou, outro saiu. Não. Isso é lentamente. Só o espiritual que discerne isso. O espiritual vai subindo, o carnal vai ficando. O carnal chega a dizer, você está enjoado demais, você está exigente demais. Vai dizendo para o espiritual, não precisa ser tanto assim não, pode assim, mais ou menos está bom. Mas o espiritual não dá ouvido, o espiritual diz, olha, eu não posso dar ouvido a isso, senão eu me apostato. Não é necessário separar da esposa, não é necessário separar do marido, para ser arrebatado, porque Enoque, está escrito na Bíblia, o que nós temos de história de Enoque, é que ele era casado, tinha família. O irmão Brana fala que ele despediu de sua família para subir, ele disse, eu vou para a casa do pai, mas ele não separou, por que a família dele não subiu? Porque não tinha fé de rapto, só Enoque tinha, e ele, o certo é que ele estava pronto e a família dele não estava. E ele não brigava, vivia brigando, exigindo, não, parou o tempo de nós estar brigando. É verdade. Parou o tempo de nós estar brigando. Nós temos que nos conscientizar que o rapto está em pleno desenvolvimento. O carnal não adianta se brigar, vai ficar estacionado. O espiritual vai subindo espiritualmente devagarinho. A Bíblia diz que Enoque, o irmão Brana comenta que Enoque foi subindo espiritualmente, ao ponto de Deus dizer, Enoque, você está tão pertinho, acaba de chegar. Assim é o cristão verdadeiro hoje, vai subindo espiritualmente, subindo, se desligando das coisas do mundo, se dominando seus ímpetos, dominando seus sentidos, porque não é porque eu tenho um signo ruim que eu tenho que dar água para o meu signo ruim, que eu tenho a natureza ruim que eu tenho que dar água para ela. O irmão Brana disse e assinou embaixo, tem escrito aqui, ó, com a letra do irmão Brana. Ele disse, o novo nascimento te dará poder para você ordenar tudo. O novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, dentro de sua alma, te dará poder para você ordenar tudo. Paulo falou bem, não é porque me é lícito que me convém. Então você tem autodomínio sobre as coisas. Nós não somos uma barata tonta, tudo que vem vai engolindo, né? Você tem o filtro do Espírito. Está lá no seu encalço o mal, mas você não dá vida para ele, ele não vai nunca te derrubar. A carne é o mal, mas você não dá ouvido a ela. Não, você vai dar ouvido o que o Espírito, a Bíblia diz, quem tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito diz. E o que nos leva é o Espírito. O que nos sobe no rapto é o Espírito, do rapto em nós. Existem aqueles que dão ouvido ao Espírito, ao espiritual, então eles vão só subindo.
Subindo, subindo, nós nunca vimos na Bíblia escrito que Enoque brigou com a família porque não estava subindo, puxou, levou na marra, nas costas. Não, na Bíblia está escrito simplesmente isso: Enoque foi arrebatado, foi trasladado. E pronto, a família chegou a um ponto que ele despediu dos filhos. Os filhos disseram: onde o senhor vai? Ele disse: eu estou indo para minha casa. Irmão Brana comenta isso naquela mensagem: Deus não chama o homem sem antes advertir. E foi embora, e deixou a família para trás. Chegou o tempo, gente, nós estamos brigando com o filho, brigando com mulher, brigando com o marido, brigando com parente, brigando com A, com B, com C. Agora nós temos que cuidar do nosso azeite. Verdade. Cada um individual. Cuidar do seu azeite. Achei lindo demais o pastor Gerard. Existe frase de cristão que anima a gente. Coisa ruim não é bom a gente ouvir, mas coisa boa é bom ouvir e até repetir. O pastor Mauro me contando, ele esteve lá com o pastor Mauro, passou uns 15 dias com ele. O pastor Mauro falou: dá gosto andar com um homem igual aquele. O pastor Mauro disse: um certo pastor lá no encontro, eu estava junto com o pastor Gerard, perguntou para ele: o pastor fulano morreu, ele estava na comunhão, estava com o Espírito certo? Pessoa desbilhoteira, querendo buscar falha do A, do B, do C. O pastor Gerard falou: olha bem no meu cabelo se eu tenho cabeleira branca para julgar os outros. Quem julga é aquele de cabeleira branca, que é o juiz, que é Jesus. Eu não tenho cabeleira branca para julgar a vida de ninguém. Basta julgar a minha. Pastor Mauro me comentando, dizendo como eu achei bonita aquela resposta. E assim é isso. Basta nós dar conta de cuidar do nosso azeite, manter nossas lamparinas cheias. Se A, B ou C não quer, problema dele, dela. Você ensinou, catequizou, informou, mas não quer, não vamos brigar não, gente. Vamos ter pelo menos qualidade de crente, educação, respeito. Respeito. Você quer fazer um não predestinado se tornar um predestinado na marra? Não, gente. Jesus teve respeito. Pastor Dalton, houve o tempo que nós carregávamos nas costas. Hoje não tem mais isso. Não, hoje acabou. Acabou. Hoje nós temos que aceitar esse processo. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Qual dos 2 você é? É aquele que está sendo deixado ou aquele que está sendo levado? Sua alma sabe te responder. Sabe. Sua alma sabe te responder. Ninguém melhor do que você para te conhecer. E nós sabemos o que é que está nos dominando. Ninguém melhor do que você para saber quem é que está dominando. Verdade, verdade. O ensinamento, ele é falado, né, Morna? O ensinamento, ele é falado. Foi falado aqui de domínio, Morna. Então, o domínio que tem que estar sobre mim, se eu quiser subir, é o domínio do Espírito Santo. Só que muitas vezes, com coisinhas pequenas, irmão Ronan, nós passamos a rejeitar. Que o que aconteceu com Acabe, ele passou a rejeitar esse domínio do Espírito Santo, pastor Doutor. Se não tiver cuidado, irmão, não vamos deixar a carne nos dominar. É verdade. Signo, é questão de signo, meu signo é ruim, eu vou deixar. O importante é minha alma estar bem. Tudo bem, o irmão Brana disse que essa carne de fora não foi redimida, é Romanos 8, 23. Mas o irmão Brana também diz que o batismo do Espírito Santo nos é dado para nós pôr freio na carne. Freio nas nossas concupiscências e nossos desejos. Ele disse coisas que são lícitas, que poderíamos fazer, como Paulo mesmo disse. Eu poderia casar, ter uma esposa, como muitos irmãos, Pedro, mas por amor à palavra, eu abnego esse direito por amor à palavra. Quer dizer, ele pôs freio para poder servir melhor nesse sentido. Ele foi dirigido a fazer isso, né? Sendo que ele mesmo disse, não faça assim não, que você vai ficar exposto. Mas ele sentia que ele tinha domínio, o espírito que estava nele era em porção maior e daria a ele esse domínio. Pastor Adalto, nós vemos aqui, pastor Adalto, está já acabando o nosso tempo, não vai dar para a gente passar todo, mas vamos pular um pouquinho.
nós vimos de pessoas que eram dominadas pelo Espírito Santo dentro dessa Bíblia. Às vezes o jovem fala, mas a era é muito difícil. Mas aqui, ó, José, exemplos a serem seguidos. Exemplos a serem seguidos. Pessoas passaram por tudo que nós passamos e ainda vamos passar, porém venceram. José, vamos ver lá José. José foi odiado, passou pelo ciúme de seus irmãos. José, ele não era um eunuco. Não era um eunuco, era um homem normal. Tanto é que depois casou e teve 2 filhos. Ele pôs ou não pôs freio no seu apetite? Que a esposa de Potifar era linda. Potifar era depois do rei, ele era o primeiro. Uma esposa linda. Você acha que um homem normal iria dispensar? José dispensou porque ele pôs freio nos seus apetites. Ele dominou aquilo com o Espírito Santo. Deus que estava dentro dele levou ele ter poder para pôr freio nos seus apetites. E esse Deus é o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve. Verdade. Se nós der lugar a Ele em nossas vidas, Ele vai nos ajudar a pôr freio em nossos gostos. Não é tudo que eu gosto que eu tenho que fazer. Por amor à palavra eu abnego meus gostos e submeto a Deus. E lá do lado de lá a recompensa virá para nós. Daniel não tinha um pastor na Babilônia. Ele não tinha um pastor, não. Tinha uma igreja. Mas era um homem definido em servir a Deus. A questão é essa. A questão é a nossa definição. O pastor Adalto falou hoje que aquele mancebo de qualidade está definido a ficar com o dinheiro dele e virar as costas para Jesus Cristo. Assim como Moisés estava definido a sair do Egito e amassar barro com o povo dele. É verdade. É questão de definição. O que é que você define? Como é que está a sua visão espiritual? Para onde que eu estou indo, né? Para onde eu estou indo? Não tem como. Qual é a minha meta, né? E quem elege é você. Quem elege é você. A mãe ajuda a andar até uma altura, a professora traz até uma altura, mas quando o pai traz, na profissão, ensina a negociar a profissão, mas chega um ponto que não tem mais o que eles ensinar. É você que vai ter que decidir quem vai te guiar dali para frente. E aí que é o problema. E às vezes, pastor, o senhor colocou aí, a pessoa sempre usa esse pretexto. Eu sou assim porque é meu signo, né? Eu sou raivoso, sei lá, ou preguiçoso e tal. O irmão Brana disse na mensagem perguntas e respostas número 4. Vocês podem ler lá, não lembro o parágrafo, mas está lá. Aquele irmão chegou para ele: irmão, eu tenho uma natureza muito terrível. Quer dizer, meu signo me leva a ter uma natureza muito terrível. Como eu faço para vencer isso? O irmão Brando disse: amenize teu mau gênio com oração e ajuste seu espírito com a leitura da palavra. Então quer dizer, tem jeito para isso, tem jeito para pôr freio nisso. Oração e leitura da palavra. Exatamente. A Bíblia fala assim, ele nos fez rei, sacerdote, profeta, né? Rei quer dizer, para dominar a mim mesmo, né? Meus desejos. Aí ele conta daqueles meninos que ele quase matou, porque os meninos bateram demais nele, porque ele andou com a menina, carregando os objetos da menina, e os meninos ciumaram e bateram nele. 5 meninos, quase matou ele tanto bater. E ele tinha uma natureza muito ruim, que a mãe dele era índia e o pai dele era irlandês. Ele disse: a natureza terrível, eu podia brigar com a serra circular. Já viu serra circular? Aquelas que fazem... Ele disse: eu podia brigar com a serra circular e sorria. Meu pai me golpeava, eu caía no chão, em vez de chorar, eu fazia sorrir. Tão natureza má que eu tinha. Que os meninos, quando me soltou, fui correndo, pulando as alfarrobeiras, umas matas que tem lá nos Estados Unidos. E cheguei em casa, peguei minha espingarda, pus 16 cartuchos, e fui correndo, atalhei para onde esses meninos iam passar, e escondi atrás da moita, e de longe ouvi os meninos gritar: ei, aquele quentaquiano agora vai sofrer o que ele fez com nós, saindo com aquela menina. Ele vai ver o que é bom para tosse, em outras palavras. Quando eles estavam sorrindo, o irmão Brana pulou na frente dele. Nesse tempo ele não era convertido, né? Pulou na frente deles e com o gatilho puxado falou: qual de vocês quer morrer primeiro? Diga que vai acontecer agora. E começou a puxar o gatilho. Tá! Só estourou o espolete e o tiro não saiu. Tá! Estourou o espolete, o tiro não saiu. Ele tirava a bala, o cartucho e punha outra rapidinho, que ele era um exímio caçador. E o menino começou a gritar e esticar no mundo, correndo, pulando moita. E ele
testou os 16 cartuchos, puxou e não saiu, nenhum saiu tiro. Ele disse, se Deus não tivesse posto a mão, hoje eu seria um assassino daqueles meninos. Depois que os meninos foram embora, ele pegou os cartuchos de novo, testou, testou o outro, saiu os tiros tudo. Ele disse, fale sobre a graça. Aí ele disse, mas quando Deus cruzou, ele falando sobre a natureza ruim que ele tinha, né? Ele disse, porém, quando Deus cruzou o meu caminho, houve uma mudança total. Tanto é que antes ele queria matar aquele homem que matou o cachorro dele, porém, quando ele foi convertido, ele foi salvar aquele homem que matou o cachorro dele. Salvar, batizou nas águas, salvou. Então, o batismo com o Espírito Santo muda nosso comportamento. Nós não podemos alimentar esse pensamento, senão vira mundano. Aí eu sou assim, porque igual aquele homem que foi mexer com a mulher disse, mas o senhor não é crente? Ele falou, sou crente, mas eu tenho essa fraqueza. Falta de levar um tapa no rosto. Nascer de novo, né? Tem que nascer de novo. Nascer de novo, então vai ser o sem vergonha? Né? Não, o batismo com o Espírito Santo foi enviado para ordenar nossas vidas. Nosso testemunho. Pôr freio. Para que freio? Para frear o carro. Sexta-feira eu vim para a igreja e bati o carro. Por quê? Freio ABS, propaganda que é bom demais, mas na hora de segurar o carro vai parar lá na frente. Quando foi parar tinha batido no carro. E mulher quase me bateu, eu tive que vir correndo para não apanhar. Mas é isto, freio é para fazer parar. Pastor Adalto, na verdade o que é que nos está nos dominando? Se você tem o Espírito Santo em você, a questão é essa. Eu estou conversando outro dia com um jovem, e o jovem querendo enganar a si mesmo. Eu falei, meu filho, você perdeu o apetite das coisas de Deus. Se você perdeu o apetite das coisas de Deus, é porque tem outra coisa mais forte dominando. E a minha carne, irmão, se eu não dominar ela, se eu não ouvir esse evangelho, se eu não ouvir culto, se eu não ouvir William Brana, ela vai me dominar. Está escrito no Salmo 66, isso está escrito no Salmo 66, verso 18. Davi disse, se eu atentar para a iniquidade da minha carne, Deus não me ouvirá. Então tem ou não tem que pôr freio nessa carne? Pôr freio, tem que pôr freio. E só tem um que pode pôr freio nisso, é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Mas como esse Espírito Santo vai colocar freio nisso, se eu não dou um pingo de alimento para ele, irmão? Eu não estou fazendo nada por merecer. Se eu não estou, ele está lá, eu estou enchendo a carne de alimento, a carne está ficando forte, enquanto esse Espírito Santo está lá ficando raquítico, que é uma história, é o índio, né? Aquele que alimenta mais, né? É o índio, né? O índio. Quem vence é aquele que você alimenta mais. E aí, conversando com esse jovem, meu Ronan, olha, você participava disso, você participava daquilo, e ele querendo me convencer. Não, Mago, não engana. Eu falei para ele, olha, não engana a você mesmo. Aí fiz só uma pergunta para ele. Falei assim para ele, o que é que você vai colher amanhã, meu filho? É o que você está plantando hoje. Eu sei, meu filho, que se uma coisa que eu jamais falei para ele, jamais eu quero e ensino minhas filhas. Nunca advogue coisa errada em vocês. Isso. Nunca advogue. Eu falei para minhas filhas, nunca advogue. Se tem uma coisa errada em você... O irmão Brando nos deu lição de moral nisso, irmão. Ele não teve vergonha, porque às vezes o diabo faz a gente pecar, e depois enche a gente de vergonha de consertar. E defendendo esse diabo em nós, pastor. Nós estamos defendendo o diabo em nós. Bichão com a cabeludo dentro de nós, que é todo alegrinho. O irmão Brando, não. O irmão Brando, ele foi sincero. Ele disse, eu menti, fiz minha esposa mentir para aqueles advogados, porém depois eu fui e consertei com eles. E ele disse, Billy, um homem que conserta seus erros é digno de toda confiança. Aí depois ele disse, eu peguei um espírito errado ouvindo um pregador no rádio. Quer dizer, ele não tinha vergonha de contar erro, não. E falou ainda para todos ouvirem. Falou, isso foi traduzido em 174 línguas. E ele sabia que isso seria traduzido. Na Bíblia, por exemplo, você acha que um hebreu ia escrever que Davi saiu com a Betseba, sendo uma autoridade qual eles idolatravam? Os hebreus idolatravam Davi, porque Davi era um homem de calibre. O hebreu, sabendo que a Bíblia seria traduzida em todas as línguas, ele ia escrever um fora desse que Davi teve.
Porém, o Espírito Santo levou eles a escrever, porque Paulo disse, tudo foi escrito para aviso nosso. Para aviso nosso. Ai de nós, se não tivesse a carta de Paulo aos Coríntios, o que seria de nós hoje se acontecesse o que aconteceu na igreja de Coríntios? Nós matávamos o povo. Aí de nós, se não tivesse acontecido aquele caso com Davi, com Betseba, se acontecer aquilo no nosso meio, nós não vamos saber como agir, né? Ali nós aprendemos que você não vai perder o Espírito Santo. Davi não perdeu o Espírito Santo, mas perdeu o gozo, foi purgar, caiu na apostasia, e não sabemos quantos anos ele ficou naquela apostasia. E aquilo ficou escrito para aviso nosso, para nós não cair naquilo. Exato. E, pastor Dalton, o melhor lugar para nós se livrar dessas coisas é aqui, ó. Eu conversando com minhas duas filhas, eu falei para elas, minhas filhas, ó, papai quando tem algum problema, que está querendo dominar papai, e eu sei que aquilo é contrário da palavra, minha filha, eu vou lá no altar. Deus, eu estou com o Espírito. Ontem nós aprendemos aqui com um jovem, ali do estúdio, aquele jovem que falou aquilo ontem, nossa reunião ontem, achei muito bonito, ele falou assim, deserto. Ele foi buscar o significado da palavra deserto. Foi Daniel, irmão Daniel, filho do irmão Francisco. Não, foi o filho do irmão Francisco. Irmão Daniel. Hã? Daniel. O que é deserto? Ele foi buscar qual língua que é o deserto, irmão Daniel? Sai um pouquinho e fala para nós. É hebraico, é grego, é latim? Hebraico. A palavra deserto vem do hebraico, que quer dizer lugar separado. Deserto, que até então eu pensava que deserto era no meio do matão aí, né? Eu tinha dois companheiros que saiu comigo uma vez fazer uma campanha em Minas. Eles disseram, nós vamos para o matão. Chegou lá, o matão deles era uns pedaços de carne de frango assim, um matão. Mas eu pensava que deserto era matão mesmo. Mas aí ontem o irmão buscou no original, vem do hebraico, deserto é lugar separado. Esse lugar separado pode ser aqui, no altar, pode ser lá no seu quarto da sua casa, é seu deserto, ou pode ser no meio do mato também, é lugar separado. Mas não quer dizer que é só no mato que é deserto, não. Você que faz daquele lugar separado o seu deserto. Deserto. Meu deserto, quando eu era jovem, sabe onde era? Eu trabalhava no banco. Às vezes ia 5 vezes no meu deserto. Sabe onde era? Banheiro lá da sessão. Ia para o banheiro e orava, pedia a Deus misericórdia. Às vezes até 5 vezes por dia. As pessoas diziam, esse homem está ruim da barriga. Mas não era não, eu ia para o meu deserto falar com Deus. É para não ser dominado por as outras coisas que estão em volta, né, pastor Dalton? Dominar. A questão Se o próprio Jesus, nós aprendemos lá ontem, Marcos 1, 35, Jesus levantou de madrugada e foi orar. Marcos capítulo 1, verso 35. Foi orar. Se Jesus, que era Jesus, precisou de orar, quanto mais nós. Né? É duas coisas que Jesus usou, a oração e a palavra, para vencer aquele inimigo, para não dominar ele. Exatamente. E se essa foi a arma que Jesus, nosso tempo já acabou, se essa, irmão Ronan, foi a arma que Jesus usou, e ele sobressaiu de todas as tentações, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Sempre tinha uma coisinha querendo dominar Jesus lá. A tentação é querer alguma coisa querendo te dominar. Saindo, tirando você de um estado e colocando você em outro. Mas Jesus venceu com isso, com esse deserto de orar e a palavra, né, meu Ronan? Jesus disse, né? Orai, vigiai e jejuai para que não entreis em tentação. Então vamos, irmão Ronan, enquanto a irmã Andressa, cadê a irmã Andressa? Fica ali no jeito ali, nós vamos encerrando com suas palavras, a gente já faz oração. Meu Deus, meu Pai, aqui o pastor está trazendo, o irmão Magno, Pai, falando sobre a importância de selecionar a amizade. Agora, meu Deus, a pessoa só vai colher frutos se ela decidir no seu coração, seguir o conselho certo, saber selecionar os seus amigos. E sabendo que ela também é que vai colher as consequências, seja boas ou ruins, meu Pai. Sim. Então que eu possa, meu Pai, decidir dentro de mim seguir o bom conselho, selecionar a boa amizade, aquela que
me influencia, me incentiva a ir para o céu. Porque afinal de contas, o tempo está próximo, meu Pai. E naquele dia ninguém vai poder culpar ninguém. Ninguém vai poder culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o diácono. Não, meu Pai. Então, meu Deus, que nos ajuda a ser sincero com nós mesmos e fazermos a escolha correta, assim como Moisés fez. Ele escolheu estar ao lado da palavra e o seu nome permanece. E o Egito acabou, mas ele permanece. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade de fazer a escolha certa. Amém. Amém. Canta, irmã Andressa. Glória a Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas provações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus zelará por ti. O que precisas não negarás, Deus zelará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus zelará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus zelará por ti. Deus zelará por ti. Bom é estarmos aqui.